a ministra Carmen Lúcia pediu licença ao presidente da corte, o ministro Cristiano Zanin, da primeira turma, para poder esclarecer alguns pontos. Seguinte, o advogado havia falado na sua defesa sobre o voto ser auditável. Certo. De que o voto não seria auditável, de que a busca seria por um voto auditável, e aí a ministra Carmen Lúcia fez questão de esclarecer sobre essa situação. Vamos ver. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo, e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é, e o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. Então, só para esclarecer. Obrigado, ministro. Muita gente não sabe realmente a diferença. Obrigado por explicar mais uma vez. E toda eleição tem esse processo, todos os partidos, todas as coligações, eles são chamados, o Justiça Eleitoral chama lá para fazer a conferência da urna, para acompanhar o processo, inseminação de dados, para acompanhar a Erésima. É uma confusão que, sinceramente, isso aí já deu. De querer colocar... Incrível, né? Você chegar a essa altura agora do campeonato... Agora tem muito partido que não vai, viu? Tem muita coligação que não manda lá o representante. Nessa altura do campeonato, num julgamento desse, com a justificativa de voto impresso, voto auditado. Mas ele quis justificar depois, né? Ele quis dizer que... porque uma das acusações é exatamente que os golpistas tramavam contra o sistema eleitoral. E aí esse advogado aí, quando ele se referia... Eu acho que ele trocou de propósito, eu acho que ele sabe muito bem a diferença entre os dois, mas óbvio que ele fazia dessa forma para dizer, olha, o sistema atual não é auditável. Mas porque ele alega o seguinte, ele citou, inclusive, vários trechos de reportagens, inclusive do portal do Senado Federal, falando sobre voto impresso, uma enquete sobre voto impresso. Aí ele diz, olha, discutir isso aqui não é crime, mas é óbvio que a discussão que acontecia do voto impresso não era discussão. O que acontecia era a fala do presidente da República em eventos como 7 de setembro, reuniões com os ministros, diante de uma minuta de golpe, falando e insistindo na tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral, que foi, aliás, a primeira coisa que o Bolsonaro começou a fazer na vida dele como presidente da República. Desde sempre ele fez isso. Era um projeto dele, que, aliás, o Donald Trump está fazendo agora, com aquele sistema de eleição de meio de mandato. Ele está fazendo algo semelhante, ele está tentando desacreditar aquele sistema, que é para caso que ele perca cadeiras no Congresso, ele vai dizer, está vendo como eu tinha razão? E era exatamente nessa tecla que o Bolsonaro e todos os seus aliados batiam. Quem não lembra dele fazendo lives, dizendo, eu tenho provas contundentes, ele dizendo, uma pessoa totalmente sem cognição, porque ele disse que, eu apertei a tecla e já apareceu como eu votando. Aí ele, era coisa, voz da minha cabeça, mas dizendo sempre que o atual sistema não era acreditado. Logo ele, que foi deputado durante 27 anos com a urna eletrônica, ele e os filhos deles todos. Olha, isso